Fala, Yamada, tudo bom? Tudo bem, Gabriel? Tá saindo. Tá chegando. Fala repete de novo, vê se tá saindo aqui. Bem, Gabriel. Tudo bem, tá chegando. Primeiro, prazer, obrigado por estar participando aqui com a gente. Acho que você viu qual é a ideia. Quando eu te convidei também, rapidinho falou, vamos lá participar, vamos tentar dar um direcionamento para todos aqueles que querem iniciar no futebol, né? Acho que a sua área é um pouco mais complicada, porque requer conhecer várias áreas, né? Mas é uma área para pessoas que, de repente, gostam dessa parte de gestão, de vivenciar também o futebol do dia a dia. É uma área bastante interessante. Então, queria que você falasse um pouquinho, apresentar um pouco da sua carreira, que foi atleta, falar brevemente ali um pouquinho do que você já passou, né? E depois um pouquinho da formação e vamos entrar na conversa rapidinho. Primeiro, te dar os parabéns, né, pela sua iniciativa de criar esse bate-papo online. É muito pertinente, porque tem muitas pessoas que têm realmente o desejo, o sonho de ingressar no futebol, né, mas não sabem por onde começar, então muito legal. Parabéns aí pela tua iniciativa. Minha responsabilidade aumentou aí, porque o Jardine acabou de falar aí antes, né? Treinador que eu gosto muito também. Se ele tiver ainda online, mandar um abraço para o Jardine. É Assim, muito assim. competente, muito capacitado, é um vencedor, né? Então aproveito para mandar um abraço para o Jardine. Eu vi também que o Fernando, o diretor nosso do departamento, estava acompanhando, ou está acompanhando. Mano, aproveitar para mandar um abraço para ele também, que é o diretor do departamento nosso de formação do Corinthians, né? Que Fernando legal, Mateus, da família Mateus. que legal, Fernando. Enfim, Gabriel, bom, eu estou militando no futebol há 28 anos, entre a carreira de atleta e também a área de gestão, barra coordenador geral, gerência, enfim, cada um tem uma nomenclatura, mas não foge muito disso. Então eu comecei nas categorias menores, sim, ingressei no futebol com 8 ou 9 anos, com 13 para 14 anos eu cheguei no Corinthians, fiz todo o processo de formação numa grande equipe. Eu costumo dizer que eu fui privilegiado porque eu vivenciei momentos ímpares no Corinthians, né? Ou um momento ímpar, que foi aquele time campeão do mundo em 2000. Então, eu aprendi muito com aquela geração, com aqueles jogadores multicampeões. Foi uma formação muito boa que eu carrego para a vida, né? Uhum. No sentido de aprender a ser competitivo, no sentido de aprender a ser vencedor, de trabalhar sempre com excelência. E, enfim, na base eu também vivenciei um momento muito legal, que foi talvez a geração que mais revelou jogadores para o Corinthians, né? Aquela equipe campeã da Copa São Paulo 99. Então, naquele time lá, tinha o Anderson, zagueiro, o Kleber, lateral esquerdo, o Índio, lateral direito, Rodrigo Pontes, Edu Gaspar, Gil, Fernando Baiano, Everton, o Washington, atacante, enfim, o Uhum. time era muito bom e no final todos eles tiveram oportunidade de atuar em nível profissional. E aí em 2010 eu recebi um convite para jogar no Grêmio Osasco. Até então não era ainda Grêmio Osasco Audax. Eu já estava na parte final da minha carreira de atleta, pensando em parar. E aí o Vampeta, que é meu amigo, foi companheiro de Corinthians, ele me fez o convite, né? Ele disse, Amada, o seu Mário Teixeira, ele é um dos gestores do Bradesco, ele tá adquirindo o clube, é um cara do bem, boas ideias, e, no entanto, não é do meio. Ele vai precisar de gente de confiança, gente que é do meio para ajudá-lo a gerenciar, né, a fazer a gestão do futebol da cidade de Osasco. Então, se você puder vir, a ideia é você jogar até quando você aguentar e depois você já assume a função de gerente, né? E eu achei Uhum. ótimo isso, né, Gabriel? Tá Porque não é vendo? fácil mesmo a transição do ex-atleta. Eu sei que é muito difícil, tem muito jogador aí que está para encerrar a carreira e com muitas dúvidas na cabeça. É muito difícil, é um momento que não é fácil. E ali eu vi como uma oportunidade de eu fazer uma transição gradual. Então eu fui para lá em 2010, 2011 e nesse momento eu comecei a mergulhar nos estudos, né? Então, eu fui buscar muito conhecimento na área de gestão corporativa, gestão esportiva, gestão técnica. Então eu comecei a mergulhar em cursos online, muito cursos EAD, me ajudou muito, muitas Uhum. plataformas EAD, né? Que hoje a gente está usando muito, mas isso há 10 anos atrás eu usei muito e me ajudou demais, porque como eu ainda estava atuando, né, estava jogando na rotina de atleta,
os momentos que eu tinha livres eu aproveitei muito para estudar, para se aperfeiçoar, para entender um pouco do meio. E o que me influenciou muito também foi a amizade que eu tenho com o Edu Gaspar, né? O Edu é um amigo pessoal, padrinho de casamento, e como ele, naquele momento ali, naquele período, ele já era gerente de futebol do Corinthians, né? A gente conversava muito, trocava muita ideia, então a gente compartilhava ali, né? Muitos projetos, tal, anseios, né? Porque nós dois Uhum. ainda estávamos muito... Ele recente na função e eu migrando para a função. Mas assim, foi uma pessoa que me ajudou demais na transição. Eu acabei ganhando, acelerando o processo, posso dizer, porque ele me ajudou muito. Como ele já estava no meio, né? Como ele já estava militando na função de gestão, ele me indicou alguns cursos, me orientou, enfim, me ajudou demais nesse início. Está travando. Deu uma travada. Voltou? Não, não, tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo Tá, é bem. porque às vezes está dando umas travadas. Então, sobre essa questão da transferência, então, acredito eu que você ter um apoio por trás é interessante, né? Eu vejo no meu caso que comecei a estudar o futebol e buscar o futebol através também de ter alguém da família que deu aquele empurrão. Muita gente acha que o empurrão é empurrão de te colocar para trabalhar ou algo do tipo, mas não é. É a pessoa que vai te dar alguns conselhos evitando, né, te dar um norte, dar uma direção, que eu acho que é a ideia do projeto. A ideia do projeto é tentar direcionar uma pessoa, de vez ela precisa passar por coisas que às vezes a gente passa, né, algumas dificuldades, falta de informação. Hoje, com a tecnologia, com a informação, ainda mais essa pandemia, fez a gente ficar um pouco mais em casa, refletir bastante, né? Faz a gente ter esse tipo de conversa. Então, já que você falou sobre experiência, eu queria falar que você falasse um pouquinho sobre a questão também da questão do curso. Eu vi que você está fazendo a gestão da CBF, você buscou os cursos da CBF, que é uma coisa que a gente está batendo muito no Brasil, né? Questão de qualificação dos profissionais. Então, você falar sobre o que eu vi que você foi buscar curso de coordenador, curso de gestor, né? E falar um pouco do que você faz ali no Corinthians. Mais ou menos qual um pouco do dia a dia, bem resumido ali, um pouquinho, para o pessoal entender um pouco a função. A minha função, eu tentando ser bem direto, né, de uma forma bem simples. Eu costumo dizer que a função ali do gestor, do coordenador geral, ela é 50% administrativa e 50% a parte da modalidade do futebol, né, a parte do esporte. Então, eu fui buscar, né, conhecimento na área de gestão corporativa e gestão técnica. Foi onde eu fui beber, né, foram essas duas fontes que eu fui me buscar conhecimento, me aperfeiçoar. E eu fui buscar, eu tive duas imersões, aí, dois intercâmbios que eu fiz, um na Inglaterra e o outro na Espanha. Em 2015, na Inglaterra me ajudou muito, muito. Talvez tenha sido o melhor curso que eu fiz, ou um dos melhores, porque eu entendi mesmo para qual que é a verdadeira funcionalidade da base, né? E aí me abriu o leque, eu acabei tendo muitas ideias, muitos projetos que hoje já acontecem no Corinthians surgiram através dessas minhas imersões aí nesses clubes de fora, né? Mas de um modo geral, para não fugir da pergunta, o que o gerente de futebol, o coordenador, ele faz, né? Então, de um modo geral, a tua responsabilidade é gerenciar toda uma equipe de trabalho, né? Qual que é a equipe? Desde os supervisores, gerente administrativo, gerente de registro, e aí vai os departamentos de captação, análise de desempenho, psicologia, né? De formação, de parte educacional, e depois com as comissões técnicas. Então, o Corinthians, por exemplo, hoje dentro do departamento de formação tem em torno de 130 pessoas envolvidas no departamento, sob a minha gerência. Então, você tem que gerenciar esse time, né, essa equipe de trabalho. Em alguns momentos, você tem que montar o time, montar a equipe de trabalho. Então, você, dependendo do clube, você tem que criar o livro metodológico, né, o currículo de formação, você tem que elaborar esse currículo de formação, ou, para quem já tem, atualizar o currículo de formação. Então, essas são as demandas, né? Montagem de elenco, o gestor da base ele tem que gostar e ter capacidade de construir projetos, né? De elaborar projetos, e também, principalmente, ele tem que acreditar em processos. É que eu costumo brincar, entendeu? Dizer, entendeu, Gabriel? Você tem que ter capacidade de criar, né? De elaborar projetos, mas
principalmente você acreditar em processos, né? Então, processos, projetos que tenham com prazo de validade, processos a curto, médio e longo prazo. Então, você tem que estar muito claro, você montar um plano de ação, e isso é fundamental para quem está na área de gestão, né? Você tem que estar muito claro aí qual que é a maior necessidade do clube, a maior urgência do clube nesse momento, e aí você elabora um plano de ação a curto, ou médio, ou longo prazo, dependendo da emergência, a necessidade do clube. Você quer falar alguma coisa? Desculpa. Uma coisa que eu ia até falar, que é uma coisa que é bem complicada, né? Eu ia falar perguntar sobre a dificuldade e já o seu toque a respeito da função, mas uma coisa que eu vou dar, antes de você dar a sua resposta, uma coisa que o cara tem que gostar muito é de vivenciar o clube, né? Porque por várias vezes, né, eu tive a oportunidade de trabalhamos junto um ano e pouco antes de eu subir para o profissional, né? E nesse período, o momento que eu estava indo embora, às vezes você, juntamente com o Ney, o diretor, e com os outros pessoal do departamento mais da diretoria ali, fica até 10 da noite, no outro dia de manhã tá ali 10 da manhã, vivenciando o clube, não tem sábado, não tem domingo. Então, antes mesmo da sua resposta, de repente, ser isso, eu já dei essa resposta já, que o cara tem que gostar muito do que faz, né? Assim como o treinador, mas o treinador manda numa equipe. Você gerencia esse processo todo. Então, às vezes, tem reunião de madrugada, às vezes tem reunião de noite, às vezes tem um problema para resolver do menino que está chegando, um atleta que chegou agora, um atleta sem alojamento. Então, são vários problemas e várias demandas, né? Então, minha pergunta a você, para a gente encerrar o bate-papo aqui em 4 minutos e meio, mais ou menos, é perguntar um conselho, que você dê uma dica para uma pessoa que quer iniciar na área, né? Aquela pessoa que tem um sonho de chegar a esse nível. Eu sei que poucos vão conseguir chegar no nível que você chegou, que é o Corinthians, e esse alto rendimento, até mesmo como atleta, mas que possa sonhar com isso e que possa ter uma direção no início, né? Gabriel, é importante você falar isso. Eu vou tentar, numa fala, responder essa tua pergunta e tocar em outros aspectos também. O que acontece? O gestor da base, primeiro, ele tem que gostar de ter capacidade de resolver conflitos. Ele tem que conseguir administrar problemas. Então, você naturalmente já tem muita demanda no dia a dia, porque o departamento ele é grande, tem muitas frentes, e aí acaba acontecendo a demanda do dia, né? Que você não espera, que não está programada. Então, às vezes, não tem tempo realmente para ir embora, né? Só tem tempo para entrar, só tem horário para entrar, e para ir embora não tem horário. E se você não resolve o problema, dependendo da urgência, não é legal. O resultado ele pode causar alguns transtornos, alguns prejuízos. Então, de modo geral, o que eu falo? Para quem quer ingressar na função, primeiro tem que respeitar o perfil. Qual que é o meu perfil como pessoa, né? Então, é olhar para dentro mesmo e identificar o perfil e respeitar o teu perfil como pessoa. Eu me identifico nessa função, então eu já sei que o gestor de base, o coordenador, o gerente, ele precisa entender um pouco de administração e um pouco obviamente, de futebol, da modalidade de futebol. Mas ele precisa gostar de pessoas, porque está toda hora lidando com pessoas, toda hora pessoas no departamento trazendo problemas, outras sugestões. E o produto final são pessoas, né? O jogador de futebol, o produto é pessoas. Então, você tem que gostar de lidar com pessoas, Gabriel. Se a pessoa não se identificar, eu acho que esse é um ponto e talvez o mais importante. Gostar de pessoas, porque você tem a relação interna e tem a relação externa. Porque na base você acaba se relacionando muito com as famílias também. Isso aí. Então, além de todo o volume de pessoas que existe no departamento, você acaba indo para um relacionamento externo, que são os pais, representantes de jogadores. Então, são algumas dicas que eu deixo aqui, né, para quem tem o desejo de ingressar nessa função. Primeiro se identificar, respeitar o seu perfil. Depois, gostar de pessoas. Obviamente, buscar conhecimento, ter uma formação específica, porque para chegar na função de gestor, o interessante é você migrar, transitar em várias funções. Por exemplo, eu fui jogador de futebol durante mais de 20 anos. Isso me ajudou, porque eu trabalhei em vários clubes com vários níveis de gestão, clube social, por exemplo, clube de um único dono, clube majoritário, clube empresa. Então, isso foi me qualificando também durante a minha trajetória de atleta para que hoje eu exerço a função, né, que eu tenho. Então, precisa primeiro ter uma formação específica e depois, obviamente, ir buscando espaço, conquistando espaço dentro do meio, né, do futebol.
Então, são algumas dicas que eu deixo, né? E é o que eu falo, né, Gabriel? Você tocou no ponto, precisa ser apaixonado pela profissão, realmente, porque senão amar a profissão, a primeira pressão ali que vier, porque você tem muita pressão para resolver os problemas. De um modo geral, os clubes são muito imediatistas, né? Então você tem que saber administrar isso. E a comunicação é fundamental, tá, Gabriel? A questão da comunicação, e aí eu vou até além, que é uma área que eu estou estudando muito, a questão da inteligência emocional. São as relações com as pessoas, relações intrapessoal. Então, primeiro eu preciso me conhecer como pessoa e depois a relação interpessoal. Eu espero ter contribuído com as pessoas aí e muito legal, mais uma vez, aí a tua iniciativa, Gabriel. Deu uma cortada, travou, voltou. Então, só tenho a agradecer, Amado. Falta 1 minutinho e 20 para a gente terminar a live, que corta com 1 hora. Eu acredito que o Instagram mais para frente deve melhorar isso, porque senão a gente vai ter que sempre passar para o YouTube, né? Eu acho que é bem bacana a gente continuar essa conversa. Tenho só a agradecer a participação, muito obrigado por tudo. Não só obrigado aqui, quero agradecer também, eu como Gabriel, como ter trabalhado com você durante 1 ano e pouco, que você conseguiu fazer por mim, juntamente com o Ney. Me deu a oportunidade de chegar ao profissional, me deu a oportunidade de coordenar o departamento de análise do Corinthians, né? Agora vamos em busca de outros horizontes, mas estamos aí na disputa. E eu só tenho a agradecer a você pelo convite, ou pela participação e por tudo. Precisando, é só gritar. Tenho certeza que você tem um futuro brilhante, tá? Você é um ótimo profissional, muito inteligente, muito capacitado. Valeu, tchau, tchau.